Bom dia e boa tarde a todos. Bom, iremos fazer a correção do exercício sobre aldeídos e ácidos carboxílicos. Primeira questão, iremos dar o nome dos aldeídos, segundo a IUPAC. Então, iremos fazer o nome de cada um desses itens. Letra A, eu tenho um aldeído, grupo funcional, aldeído, terminação será -al. Eu tenho nesta cadeia 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, 4 átomos de carbono, prefixo but, ligações simples, então será butanal, al referente ao aldeído. Butanal será o item A. Item B, eu tenho o aldeído, grupo funcional aldeído. Eu tenho nesta cadeia carbônica a quantidade de carbono 1, CH2, ele está numa fórmula mais condensada, ou seja, este CH2 ele estará presente 5 vezes. Então eu tenho 5 CH2 entre este carbono e o último carbono, que é o CH3. Então ao total eu terei 7 átomos de carbono. 7 átomos de carbono é hept. Hept, entre os carbonos, ligações simples, heptanal, referente ao aldeído. Letra C, eu tenho 2 grupos funcionais da mesma função, que é o aldeído. Então eu tenho um grupo, outro grupo funcional. Então eu tenho 3 átomos de carbono, é o prefixo prop. Só porque agora eu tenho dois grupos. Então o nome desse composto será diferente. Propanodial. Este di referente aos 2 grupos funcionais. Propanodial. Ou seja, 2 grupos aldeídos. Letra D, semelhante à letra C. Eu tenho um grupo funcional aqui e outro na outra extremidade. Eu terei entre estes grupos 7 átomos de carbono. Então, prefixo hept, ligações simples, heptanodial, ou seja, de 2 grupos funcionais. Estou acertando, os cabras são bons. Letra E, eu tenho uma cadeia carbônica, um aldeído ramificado, porque eu tenho função aldeído, eu tenho esta extremidade e essa outra extremidade. Então, quando eu tenho ramificações, eu terei que fazer a numeração da cadeia. Sempre o carbono primeiro será o do grupo funcional, no caso do aldeído, número 1, primeiro este carbono. Eu tenho 6 átomos de carbono, terei no carbono terceiro um metil, no carbono 4 outro metil. O nome do camarada aqui será 3,4 dimetil, 6 átomos de carbono, hexanal, anal, ligação simples, e o al será aldeído, referente ao aldeído, e o hex aos 6 átomos da cadeia carbônica. Item F, outra cadeia ramificada, novamente aldeído. Primeiro carbono parte do carbono da função. São 5 átomos de carbono. Nesses 5 átomos de carbono eu tenho 3 ramificações. Um etil no carbono 2 e no carbono terceiro 2 ramificações metil. Então o nome do composto em ordem alfabética eu terei 2 etil, 3,3 dimetil, 5 átomos de carbono pente, ligação simples. Então isso será um aldeído. Então o nome será 2-etil, 3,3 dimetil pentanal. Segunda questão, nós iremos fazer o contrário. Iremos fazer a fórmula estrutural dos nomes: pentanal, butanodial, propenal e 3,3 dimetil hexanal. Então iremos fazer o contrário. Item A,
pentanal. Pente será 5 carbonos, ligação simples e um aldeído, grupo funcional do aldeído. Então eu tenho 2, 3, 4, 5 átomos de carbono e função aldeído. Coloco os hidrogênios, cada carbono não pode passar, cada carbono 4 átomos de hidrogênio, então eu terei que completar com os hidrogênios. Letra B, butanodial, ou seja, eu tenho 4 átomos de carbono, ligações simples entre esses átomos, e agora eu terei al 2 vezes, dial. Então eu terei 4 átomos de carbono, cadeia com 4 átomos, e eu terei o grupo funcional do aldeído nas duas extremidades. Butanodial, está aí a letra B. Item C, propenal. Opa, o item C eu tenho aqui, em vez do A, tem a letra E, em referente à ligação dupla. Então eu terei prop, 3 átomos de carbono, 3 átomos de carbono, e eu terei o aldeído, função aldeído. Só porque agora a dupla, propen, referente à dupla, terei que colocar uma dupla ligação entre os carbonos. Eu tenho 3 átomos de carbono, eu só poderei colocá-la nesta posição, entre esses 2 carbonos, porque se eu colocar aqui o carbono do grupo, ficará com 5 ligações. Propenal, resposta da C, está aí a nossa fórmula estrutural. Letra D, 3,5 dimetilhexanal, ou seja, agora será uma cadeia ramificada. Hex são 6 átomos de carbono com ligação simples, e eu terei no carbono terceiro e no quinto metil. Então eu farei, vamos dessa extremidade, né? O aldeído, função, pode ser aqui ou ali, pessoal. O aldeído, função aldeído, terminação al, eu tenho 6 átomos de carbono. No carbono terceiro eu tenho um metil, e no carbono quinto outro metil. 3,5 de metilhexanal, certo? Então esta questão foi referente aos aldeídos. Agora, na terceira, nós iremos fazer igual à segunda, só porque será dos ácidos carboxílicos. Então iremos fazer igual à segunda, só porque será funções diferentes. Vamos lá. Item A, eu tenho ácido, esse nome ácido já está dizendo que a função é um ácido carboxílico, e a terminação oico. Então eu terei prop, são 3 átomos de carbono. Esse aqui já começou com o en, propenoico, ou seja, propen, ligação dupla entre estes carbonos. Não posso colocar aqui porque esse carbono iria ficar com 5. Então agora, como eu tenho uma terminação oico, o grupo funcional será com um oxigênio a mais aqui embaixo. O aldeído não tem esse oxigênio. O ácido carboxílico terá este oxigênio a mais. Então eu tenho 1, 2, 3, que é prop, ligação dupla. Então o ácido propenóico será essa estrutura. Item B, ácido butanoico, but, 4 átomos de carbono e terminação oico, ácido carboxílico. Então ácido carboxílico, está aqui o grupo funcional, isso aqui não está valendo, certo? Então grupo funcional com 4 átomos de carbono. Então este camarada é o butanoico. Este pontinho preto é um erro da câmera, será? Item C, pentanoico, ou seja, pente são 5 átomos de carbono, eu tenho um AN, ligações simples, e o oico referente ao ácido carboxílico. Então está aqui o nosso composto, ácido carboxílico na ponta e mais 5 átomos de carbono, ácido pentanoico, beleza? Letra D, hexanoico, eu irei fazer igual a esse, acrescentando um carbono a mais. Então está aqui nosso ácido hexanoico, 6 carbonos e na ponta a função do ácido carboxílico. Faltou aqui
um oxigênio neste bonitão aqui, viu? Um oxigênio aqui, dá para botar não. Aí, botou um oxigênio aqui, que ficou muito feio aqui. A folha está se mexendo. As almas. Letra E. Propanodioico. Opa. Prop, 3 carbonos. Dioico, ou seja, eu terei duas funções do ácido carboxílico. Então, terei uma função aqui, outra função ali. Rapaz, mas esse ozinho está sumindo, rapaz. É para ter outro bonito aqui. Ah, agora aqui ficou bonito. Esse bicho aqui está mais feio. Falta esse ozinho aqui, pronto. Ácido. 3 carbono propanoico. Beleza.